Muito bom dia a todos vocês que estão me vendo e ouvindo nesta manhã. Que alegria poder estar junto com vocês, estudando a palavra de Deus. Não tem coisa melhor, não é? Não tem coisa mais saudável, mais encorajadora do que estudarmos a palavra de Deus. Eu sei que você estuda a Bíblia. Eu sei que provavelmente você faz uma leitura diária da palavra de Deus. Se você não faz, eu quero te encorajar a fazer. É muito importante passarmos tempo dentro da palavra de Deus. Você pode fazer uma leitura diária de tantas maneiras, né? Existem tantos planos bíblicos de leitura para você ler a Bíblia num ano inteiro. E leva talvez 15 minutos, no máximo, por dia. Dá para fazer. Eu quero te encorajar a fazer isso. E nesses estudos que fazemos, nós vamos então estudando um pouco mais a fundo alguns livros da Palavra de Deus. Eu estou muito contente de começar esse estudo sobre o livro do profeta Jonas. E nós vamos estudar este livro pensando em evangelismo. Vamos usar o livro de Jonas como nossa base, mas depois vamos ver algumas lições que podemos usar na nossa vida para evangelizar, ensinar a palavra de Deus para outras pessoas. Nós vamos hoje fazer uma introdução ao livro. O livro é um livro muito pequeno, são 4 capítulos. Você pode ler os 4 capítulos de uma vez só, são capítulos bem pequenos. Então, hoje nós vamos fazer uma introdução, depois nós vamos estudar os 4 capítulos, nas próximas 4 aulas. Vamos estar aqui toda terça e toda quinta, das 11 ao meio-dia. Então, nessas primeiras aulas, nós vamos estudar o livro, a introdução e os 4 capítulos. Depois, nas próximas sessões, nós vamos então aplicar isso que estamos estudando, especificamente com relação a evangelismo. Eu acho que você vai gostar bastante. Eu espero que te dê muita ideia, muito ânimo, muito encorajamento para você fazer aquilo que Jesus pediu para os seus apóstolos e agora para você e para mim fazer. Ir por todo mundo e pregar, ensinar o Evangelho, fazer discípulos, batizar essas pessoas, para que elas possam ter o perdão dos seus pecados e o Espírito Santo habitando dentro delas. Eu espero que você possa fazer isso mais facilmente depois desse estudo. Que esse estudo possa te encorajar e te ajudar a fazer a vontade de Deus. Pega a sua Bíblia, abre lá comigo no livro do profeta Jonas, seu Velho Testamento. Nós vamos estar estudando durante essas próximas semanas este livro do profeta Jonas. Talvez você nunca ouviu falar do livro de Jonas. Talvez você nunca tenha lido o livro de Jonas. Mas, com certeza, você já ouviu falar da história daquele grande peixe que engoliu Jonas. Era uma baleia? Não era uma baleia? Com certeza, essa história você já ouviu, não é? Se você faz parte da igreja há algum tempo e você participou da escola dominical quando criança, com certeza você ouviu a história desse grande peixe que engoliu Jonas. Nós vamos falar sobre tudo isso
nesse estudo do livro de Jonas. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir que você, que tenha qualquer pergunta, qualquer comentário que você quiser fazer, que você anote a sua pergunta, você anote o seu comentário, e no final do nosso tempo hoje, nós vamos ter alguns minutos para tratar de todas essas perguntas e comentários que você tiver. Eu quero ouvir você, né? Eu quero interagir com você durante esse estudo. Então, anote a sua pergunta, o seu comentário, e nós vamos ter um tempo no final do nosso estudo para fazer isso. Vamos começar hoje de manhã com uma oração. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele nos abençoe, abra a nossa mente para que nós possamos entender e aplicar este ensinamento. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Te agradecemos, Pai, por este veículo, esta rádio, esta TV, que possibilita o estudo maravilhoso da Tua Palavra. Que o Senhor abençoe a todos nós, abra nosso coração, abra nossa mente, para que a Tua Palavra penetre e produza fruto em nossa vida. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos falar então sobre este livro. Vamos introduzir o livro hoje de manhã. Jonas. A palavra de Deus não fala muito sobre ele, mas no segundo livro dos Reis, se você tiver com a sua Bíblia, abre comigo lá em 2 Reis, capítulo 14. 2 Reis, capítulo 14, versículos 23 a 25, nós temos um pouquinho aqui falando sobre Jonas. Olha só que interessante. Vamos ler juntos 2 Reis, capítulo 14, 23 a 25. Diz o seguinte: no 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Ramate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Éfer. Interessante aqui, neste livro, 2 Reis, nós vemos um pouco sobre Jonas. E aprendemos que Jonas era filho de Amitai. E ele nasceu numa cidade chamada Gat-Refer, que ficava aproximadamente uns 7 quilômetros de Nazaré, na Galileia, né? Ali é que ficava a cidade de Gat-Refer, onde Jonas nasceu. E ele nasceu durante o reinado de Jeroboão, rei de Israel. Este Jeroboão não é o mesmo Jeroboão lá do início da divisão do reino. Você se lembra, assim que Salomão morreu,
o reino se dividiu em Reino do Sul e Reino do Norte. O Reino do Sul ficou com um rei chamado Roboão, e o Reino do Norte com um rei chamado Jeroboão. Este Jeroboão que acabamos de ler é um outro Jeroboão. Anos depois disso, o reino já havia se dividido, o norte estava com as suas 10 tribos e o sul com as suas 2 tribos. Você viu aqui que o rei do sul chamava-se Joás, o rei de Judá. E o rei do norte, o rei de Israel, chamava-se Jeroboão. Então, Jonas vai profetizar durante o reinado deste rei. Aproximadamente durante os anos 780 a 750 antes de Cristo. Então, mais ou menos você tem a ideia do tempo aonde nós estamos nesta história. Entre os anos 780 e 750 antes de Cristo. Nós não temos muito mais informação sobre a vida de Jonas, além desse trecho que lemos e agora no livro do profeta Jonas. Jesus falou também sobre Jonas. Abre a sua Bíblia comigo, mais uma vez, em um outro livro. Vamos lá para o Evangelho de Mateus, Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, vamos ler a partir do versículo 38. Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 38. A palavra de Deus diz o seguinte: Então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, estão falando com Jesus, né? Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. Então nós temos Jonas lá no livro de 2 Reis. Nós temos Jonas, logicamente, no livro que tem o seu nome. E nós temos Jonas no Novo Testamento com Jesus falando e dando aos judeus a história de Jonas, né? Assim como Jonas ficou 3 dias dentro do ventre de um grande peixe, assim Jesus ficaria esse tempo dentro da terra, não é, morto. Então, as palavras de Jesus nos ensinam, sem dúvida, que a história de Jonas é verdadeira. Não é uma fábula, não é uma história inventada, mas é algo verdadeiro. E é essa história que nós vamos estudar a partir de hoje. Na época de Jonas, a nação de Israel estava vivendo dias de conforto. Quando eu falo a nação de Israel, eu quero falar o reino do norte, as 10 tribos que haviam se dividido. Eles estavam passando dias
de conforto, sem muita guerra, dias de paz. E por causa disso, eles haviam ficado confortáveis em sua vida, achando que eles eram melhores do que qualquer outro povo. Nesta época, eles estavam tendo como se fosse um egoísmo nacional, achando que os outros povos não tinham valor nenhum. Era somente a tribo do norte e mais ninguém. O exército de Israel havia lutado contra muitos povos e havia conquistado a terra prometida por Deus lá atrás a Abraão. E achavam então que eram os únicos. Perderam aquele amor, aquele cuidado com outros povos. O profeta Jonas amava o seu povo. Ele era um judeu e ele amava o seu povo e a sua terra. E nós vamos ver neste livro que ele não tinha nenhum desejo para ir até Nínive e pregar para aquele povo, o grande inimigo do povo judeu naquela época. Podemos dizer que Nínive, a capital do reino da Assíria, era o inimigo número 1 dos judeus naquela época. E Jonas não queria ir pregar para aquele povo. A Assíria, na época do profeta Jonas, era a nação mais poderosa daquela época. Ficava bem ao norte da onde Jonas está. A capital era a Assíria, Nínive, quer dizer. A capital da Assíria chamava-se Nínive. A Assíria começou o seu grande reinado com muito poder na época da divisão do reino. E na época do final do reino de Salomão, ela já estava começando a ter poder. E ela reinou com grande poder durante 300 anos. Uma nação poderosa, o povo assírio. O povo da Assíria era muito cruel. Era um povo ruim, cruel. E as outras nações tinham muito medo da Assíria. Poderíamos dizer até hoje que a Assíria eram como se fossem os nazistas da Alemanha na época de Jonas, porque eles matavam e maltratavam os seus inimigos com um grande prazer. Era um povo muito cruel. A palavra de Deus fala sobre a cidade de Nínive. Pega mais uma vez a sua Bíblia e volta comigo lá para o comecinho, para o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 10. Gênesis capítulo 10, nós aprendemos um pouco sobre a cidade de Nínive, para onde Jonas não está querendo ir. Olha o capítulo 10 de Gênesis. Leia comigo a partir do versículo 8. Capítulo 10, versículo 8. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores. Por isso se diz, valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinear. Dessa terra, ele partiu para a Assíria, onde fundou Nínive, Rebote, Ir, Calá e Rezém.
e fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Então, nós aprendemos aqui no capítulo 10 de Gênesis que Nínive foi fundada, foi construída por este homem chamado Nimrod. Nimrod era filho de Cão, neto de Noé. Você se lembra que Noé teve 3 filhos, né? Cão era um dos filhos. E Nimrod era filho de Cão, neto de Noé. A cidade de Nínive se tornou uma cidade muito grande. Na época do Império da Assíria, era a capital deste império. Muitos livros históricos citam a cidade de Nínive como uma cidade muito grande. Diziam que a cidade de Nínive tinha 48 quilômetros de comprimento por 16 quilômetros de largura. Uma cidade grande. A cidade era protegida por muros. Eram 5 muros no total, protegendo esta grande cidade. Os muros tinham 35 metros de altura. E no meio desses muros havia 3 canais com água. Diziam que os muros eram tão largos que 4 carruagens, puxadas por cavalos, poderiam andar em cima dos muros, lado a lado. Era uma cidade muito grande e muito bem protegida. O capítulo 4 de Jonas, nós vamos chegar lá, indica que havia pelo menos 120 mil. Muitos acham que eram crianças na cidade de Nínive. Se isto é verdade, imagina quão grande seria a população total na cidade de Nínive. Uma cidade poderosa, muito grande, muito bem fortificada. A cidade de Nínive foi destruída anos mais tarde, aproximadamente 150 anos depois da morte de Jonas, por um outro grande império que veio depois da Assíria, a Babilônia. Então, a cidade de Nínive acabou sendo destruída pelos babilônios, 150 anos depois da morte de Jonas. Quem é o autor deste livro de Jonas? Nós não sabemos com certeza. Pode ter sido Jonas, pode ter sido uma outra pessoa depois da vida de Jonas. Nós não sabemos com certeza, mas sabemos que o livro fala um pouco sobre a história de Jonas e sobre a sua vida, indo até Nínive e pregando a palavra de Deus. Isso nós vamos ver começando na quinta-feira, com o capítulo 1. Agora, no livro de Jonas, nós aprendemos muitas histórias. Nós vemos alguns propósitos de Deus que eu quero mostrar aqui nesta introdução, que eu acho muito importantes para um bom entendimento do livro e depois para aplicação para as nossas vidas em relação ao evangelismo. Então, nós vemos o propósito de Deus no livro de Jonas. Por exemplo, este livro mostra que Deus, o Criador de todas as famílias, Deus não tem nenhuma distinção, Ele não faz nenhuma diferença entre raças e entre fronteiras físicas, porque todos os povos são a sua família. Nós aprendemos isso no livro de Jonas.
Deus mostrando que não existe fronteiras, não existe diferenças raciais para Ele. Todos fazem parte ou podem fazer parte da família de Deus. O livro de Jonas também mostra que o autor do livro estende as mãos, as suas mãos, para todos aqueles que amam o seu próximo. Nós vamos ver isso no livro de Jonas. O amor que tem que existir entre eu e o meu próximo, entre você e o seu próximo. O livro de Jonas ensina isso, sobre o propósito de Deus. O livro também mostra que, dentre todos os livros que Deus, através do seu Santo Espírito, inspirou no Velho Testamento, o livro de Jonas é aquele que mais reflete o Espírito de Jesus Cristo. Deus está estendendo o arrependimento para os gentios. No livro de Jonas, nós vamos ver isso. O arrependimento sendo pregado e estendido para um povo que não era judeu, um povo gentil. E na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente isso que aconteceu, não é? Através da sua morte, o Evangelho, o arrependimento, a salvação, agora está para todos, judeus e gentios, sem distinção. O livro de Jonas é aquele dentro do Velho Testamento que mais reflete esse espírito do nosso Senhor Jesus. O arrependimento agora é para todos, judeus e gentios, sem distinção. Olha que interessante algumas coisas que o livro de Jonas já está mostrando sobre Jesus e a sua obra de redenção para todas as nações. Jonas, nós já falamos, nasceu bem pertinho de Nazaré, a cidade aonde Jesus iria viver. Jonas fugiu, nós vamos ver isso, de navio da cidade de Jope, porque ele não queria pregar para uma nação infiel, uma nação idólatra, um povo gentil. E foi nesta mesma cidade de Jope, mais ou menos uns 800 anos depois, Deus mandou o apóstolo Pedro pregar para uma nação não judia. Você lembra disso? O apóstolo Pedro estava na cidade de Jope, quando vieram alguns emissários de Cornélio. E Pedro, então, vai pregar para uma nação não judia, os gentios na casa de Cornélio. Interessante isso, não é? Da cidade de Jope, Jonas está fugindo para não pregar para os gentios. Da cidade de Jope, Pedro é enviado até Cesareia para pregar para gentios. Jonas serviu de sinal. Nós já falamos sobre isso, sobre a ressurreição de Jesus. Lemos isso em Mateus. Interessante que é a única citação do Velho Testamento da ressurreição de Jesus no terceiro dia. Essa é a história de Jonas. A história de Jonas é um retrato maravilhoso, grandioso da ressurreição de Jesus.
e da missão de salvação para o mundo inteiro. Interessante os paralelos entre o livro de Jonas e a missão de Jesus, a sua missão salvadora, não somente para o povo judeu, mas para o mundo inteiro, judeus e gentios. Então, no livro de Jonas, nós vemos o propósito de Deus. O propósito de Deus em levar arrependimento para todas as nações. Primeiro para o povo judeu, mas também para o povo gentio, você e eu. E fazemos parte hoje do povo gentio. Naquela época, o mundo era dividido em dois grupos de pessoas: Deus e todos os outros. Se você não fosse judeu, você era considerado gentio. Então, hoje em dia, eu e você somos gentios. E graças a Jesus, o arrependimento, o evangelho, a salvação foi anunciada a todos. E nós vamos estudar juntos esse livro maravilhoso de Jonas, e ele vai nos mostrar, com mais detalhes, o propósito de Deus de trazer arrependimento, salvação para judeus e para gentios. O livro de Jonas é como se fosse uma prévia da vinda de Jesus e da sua vida e do seu ministério e da sua salvação através da sua morte sendo anunciada a todos, judeus e gentios. Que conceito maravilhoso, né? Que ideia maravilhosa esta de se pregar para um povo gentio. Jonas não queria no começo, mas ele foi. Agora, por que será que Jonas quer fugir de Deus? Nós vamos começar o capítulo 1 na quinta-feira e nós vamos ver que Jonas estava fugindo da presença de Deus. Por que será que ele está fugindo da presença de Deus? Olha, eu já ouvi muitas ideias, muitos comentários do porquê Jonas está fugindo de Deus. Nós não precisamos ficar pensando muito, quebrando a nossa cabeça para descobrir por quê. Porque no próprio livro de Jonas já nos diz a razão do porquê Jonas fugiu. Volta comigo lá então agora para o livro de Jonas. Olha o capítulo 4. Nós vamos ver a razão por que Jonas fugiu. O próprio Jonas, no seu livro, diz a razão que ele fugiu. Olha o capítulo 4, versículo 2. Jonas, capítulo 4, versículo 2. Diz o seguinte: Jonas orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Que versículo bonito, não é mesmo? Como é o nosso Deus, um Deus misericordioso e compassivo, um Deus muito paciente, um Deus
cheio de amor, um Deus que promete castigar, mas depois se arrepende. Que maravilha é o nosso Deus! E Jonas sabia que Deus era assim. Por isso, Deus fugiu da presença, Jonas fugiu da presença de Deus e não queria ir para Nínive pregar. O profeta Jonas fugiu porque ele não desejava que Deus salvasse os assírios, a cidade de Nínive. Jonas não queria isso. Interessante que antes de Jonas, os profetas de Deus que viveram antes de Jonas já haviam profetizado que a Assíria iria conquistar Israel, iria levar o reino do norte como escravos. O profeta Isaías falou sobre isso, o profeta Oséias falou sobre isso, por exemplo. Outros profetas já haviam profetizado antes de Jonas. Jonas, com certeza, tinha conhecimento desses escritos, dessas profecias. Jonas não era um covarde, como muitas pessoas pensam. Pensam errado. Jonas não era um covarde. Ele não estava fugindo porque era um covarde. Pelo contrário, Jonas era um herói do seu povo. Jonas sabia que Nínive, alguns anos mais tarde, o povo da Assíria viria conquistar Israel, o reino do norte. E Jonas, sendo um bom judeu, Jonas não queria que o seu povo fosse levado como escravo. E Jonas não queria pregar para Nínive, porque ele pensava, se Nínive for então destruída, Israel poderia ser salva. Eu não vou pregar para aquele povo, dizia Jonas, porque eu sei que Deus é um Deus de misericórdia, de compaixão, cheio de paciência, cheio de amor, que promete castigar e depois se arrepende. Jonas sabia que Deus, no seu grande amor, poderia perdoar todos os pecados de Nínive. E se Jonas fosse até lá e pregasse, e eles se arrependessem, Deus os perdoaria. Anos depois, eles viriam e levariam Israel como escravo. Jonas não queria que isso acontecesse. Então ele foge da presença de Deus, não como um covarde, mas como um herói do seu povo. Jonas precisava fazer uma escolha. Ou ele escolhia a vingança de Deus sobre ele, por causa da sua desobediência, ou ele escolhia pregar para Nínive com a possibilidade deles se arrependerem, o que resultaria na destruição de Israel. Olha a escolha que tinha Jonas. Ou eu escolho Deus ficar bravo comigo, mas salvar o meu povo, ou eu escolho ir para Nínive, pregar, o povo poderia se arrepender e Deus, então, através deste povo, destruiria Israel. E Jonas decide, então, fugir. Ele não quer ir para Nínive pregar. Não porque era covarde, mas porque ele era um herói para o seu povo. E ele foge.
para que ele então não fosse usado por Deus para pregar naquela grande cidade de Nínive. Vamos lembrar que muitos profetas pregaram contra os inimigos de Deus, mas sempre pregando em Israel ou em Judá, onde eles tinham mais segurança. Jonas, pelo contrário, ele é mandado por Deus no território do inimigo, lá para Nínive. Era mais difícil fazer uma pregação no território inimigo do que no meio do seu próprio povo. Nós podemos entender um pouco melhor o porquê Jonas fugiu, porque ele não queria ir para Nínive fazer a sua pregação. Você com certeza já ouviu falar do peixe grande que engoliu Jonas. Eu quero falar um pouquinho sobre o peixe agora, neste nosso final, e aí nós vamos ter algum tempo para perguntas e comentários. É possível uma história sobre um peixe grande que engoliu um ser humano? Isso é possível? Não é uma lenda? É possível isto? Sim, é possível. Se nós acreditamos em Deus, sem dúvida, isto é possível. Deus criou todos os peixes do mar e ele poderia ter criado um peixe grande o suficiente para engolir Jonas. Existem alguns fatos verdadeiros de peixes enormes com a capacidade de engolir seres humanos. Deixa eu contar algumas histórias verdadeiras para você. No ano de 1928, quase 100 anos atrás, uma baleia foi morta e levada para a praia, onde vários homens entraram em pé na boca deste grande peixe e chegaram até o seu estômago. Olha que interessante. Isso no ano 1928. A baleia já estava morta, foi levada para a praia e alguns homens então entraram em pé pela boca da baleia e chegaram até o seu estômago. Numa outra baleia, foi achada dentro do seu estômago um tubarão de 5 metros de comprimento. Olha que interessante. Outra história interessante. No ano de 1891, muito tempo atrás, um navio perto das Ilhas Malvinas, próximo da Argentina, estava em busca de baleias. Uma baleia foi achada e 2 barcos pequenos foram colocados então no mar deste grande navio para ir ao encontro desta baleia. Os homens, ao colocar uma lança na baleia, atiraram uma lança na baleia. Quando aconteceu isso, a baleia, então, violentamente jogou aqueles homens fora do barco e eles caíram no mar. Um homem morreu afogado e o outro desapareceu. Depois de muita luta, por causa do tamanho enorme desta baleia, ela acabou sendo morta e foi então colocada ao lado daquele navio para ser levada de volta para a terra. Nos próximos dias, os homens tiraram partes daquela baleia para fins comerciais. Foram então cortando a baleia. Depois de alguns dias,
a parte que sobrou da baleia foi colocada em cima do navio, e quando eles abriram o estômago da baleia, o homem que havia desaparecido estava dentro do estômago da baleia, vivo, mas inconsciente. Cuidado pelo capitão do navio, o homem, depois de alguns dias, acordou, mas ele estava completamente fora de si, gritando como se fosse um louco. Por 2 semanas, ele foi trancado numa parte do navio e foi tratado com muito carinho e compaixão. Finalmente, ele recuperou os seus sentidos. Por causa da ação do suco gástrico dentro do estômago da baleia, o seu rosto, o seu pescoço e as suas mãos estavam brancas como a neve, e a sua pele parecia uma pele bem enrugada. E ele disse, o capitão, que seria possível viver dentro do estômago da baleia até morrer de fome. Ele disse que desmaiou dentro da baleia, não por falta de ar, mas por medo. Sim, é possível um peixe grande engolir um ser humano. Nós vamos ver neste livro. Jonas ficou 3 dias dentro do estômago daquele grande peixe. E vamos estudar as histórias do livro de Jonas. Eu gosto sempre de terminar dando algumas lições práticas, e vou fazer isso com todos os capítulos. Mas eu quero, por alguns minutos somente, 1 ou 2 minutos, trazer algumas lições práticas do que nós acabamos de falar, e aí vamos abrir para perguntas e comentários. Então, quais são algumas lições práticas dessa introdução? O que a gente pode entender é que o caminho da teimosia, como Jonas, sempre acaba longe de Deus. Se nós formos teimosos com relação a Deus, nós vamos acabar longe de Deus. Segunda lição: Deus ama e quer a salvação de todos. De todos, não importa quem é. Terceira lição: nós encontramos uma grande tempestade quando tentamos fugir de Deus. Nossa vida não fica bem. Temos tempestades grandes quando fugimos de Deus. Quarta lição: é impossível fugir de Deus. Deus sempre vai nos achar. É impossível fugir da sua presença. E a última lição: Deus deseja que eu e você, que nós sejamos como Ele, misericordioso, compassivo, com muita paciência e com muito amor. E Ele dá a você e a mim a grande tarefa e a grande responsabilidade de ensinar a salvação para todos. Vamos fazer isso. A salvação é um presente de Deus para todos. O livro de Jonas vai nos ensinar essa grande lição de evangelismo. Eu espero que você tenha um conhecimento agora um pouco melhor com essa introdução do livro